Ei, gatíssima! Que bom que você chegou até aqui, meu amor. Eu fico muito feliz e lisonjeada de poder fazer parte da sua caminhada. Vamos começar a falar de progressão de regime? Porque muitas pessoas pensam assim: o cara foi condenado a 9 anos, ele vai ficar preso os 9 anos? Não. Ele cumpre uma parte dessa pena. Pelo menos presos antigos não e presos novos sim. Não tem mais saída. Vamos falar sobre isso. Mas vamos lá: progressão de regime. Progressão de regime, o preso ele inicia no fechado, muitas vezes, tem preso que ele é condenado a 9 anos, regime inicial fechado, tem preso que ele é condenado a 6 anos, regime inicial semiaberto. Até abril do ano passado, as pessoas que foram presas, elas tinham direito, ano passado 2024, tá? Então, até abril de 2024, as pessoas que fossem presas, elas poderiam sair em determinadas épocas do ano. Aqui em São Paulo, a cada 3 meses o preso sai e fica mais ou menos 7 dias na rua e depois volta para a unidade prisional. Isso a gente chama de saidinha, tá? Que é a saída temporária. Então, lá no começo, lá atrás, eram datas comemorativas, depois mudou, ficou a cada 3 meses e, por fim, acabou. Mas vamos falar de quem foi preso até abril. Data do cometimento do crime. Data do cometimento do crime foi em 2023 ou janeiro de 2024. Ele tem direito à saidinha? Tem. Tem direito ao semiaberto. Mas para que ele tenha direito ao semiaberto, ele vai cumprir o que ele precisa cumprir no fechado, para depois ele ir para o semiaberto. Vai cumprir o período no semiaberto, para depois ir para o aberto. Então, isso eu vou explicar com muita calma para você entender. O preso ele foi condenado a 9 anos, em regime inicial fechado. Ele tem que cumprir, vamos supor que é um crime hediondo, 40% da pena. Quando ele cumprir 40% desses 9 anos no regime fechado, ele vai para o semiaberto. No semiaberto é quando ele começa a ter direito a saidinhas. Então, ele a cada 3 meses ele sai, fica mais ou menos 7 dias com a família e retorna para a unidade prisional. Ele pode sair com tornozeleira ou sem tornozeleira. Depende de cada unidade, se ele está trabalhando extramuros ou não. Presta atenção que esse período do fechado e esse período no semiaberto não conta por quantidade de saidinhas. Então, muitas pessoas, elas pensam assim, o preso vai ter 5 saidinhas e aí ele vai ter direito ao regime aberto dele. Regime aberto é quando ele tem direito de vir para casa de prisão domiciliar. A prisão do regime aberto ele deveria cumprir em casa de albergado, mas como não tem casa de albergado, o Estado coloca ele em prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira, com algumas restrições e algumas medidas que ele precisa cumprir. Então, preso, quando ele sai do regime fechado, ele vai para o semiaberto, muitas vezes ele pensa assim, eu vou ter que ter 5 saidinhas. Não, é lapso temporal. Ele vai cumprir desses 9 anos, 40% no fechado, 40% no semiaberto, mas é 40% só o que falta. Quando chegar no semiaberto, vai descontar o período que ele já cumpriu. E aí vai fazer aqui quanto tempo ele tem que ficar? 4 anos? 3 anos? Eu vou fazer um cálculo depois para vocês, para que vocês possam entender como funciona essa parte de progressão de regime, que não é por quantidade de saidinha, e sim por lapso temporal. Presta atenção numa coisa. Eu estou falando 40% porque eu estou falando de um crime hediondo, mas o cara ele pode ter que cumprir 16%, ele pode ter que cumprir 20%, ele pode ter que cumprir 25%, ele pode ter que cumprir 30%, ele pode ter que cumprir 40%, ele pode ter que cumprir 50%, 60% e 70%. Então, presta atenção, por quê? Porque a lei de execuções penais, ela prevê qual é a porcentagem de cada delito. Então, se o cara ele é condenado em um crime que não tem violência e não tem grave ameaça, e ele é primário, vou te dar um exemplo, o furto, o estelionato, descaminho. Então, são crimes, dependendo ali do descaminho, são crimes aqui que não tem violência, não tem grave ameaça. E não são crimes hediondos. Se o cara for primário, ele vai cumprir 16% dessa pena. Então, se ele pegou 9 anos, ele vai cumprir 16% desses 9 anos no fechado. E depois ele vai cumprir mais 16% do que falta, só do que falta. O que ele cumpriu, você tira da conta. Só do que falta no semiaberto, para ele ir para o aberto, tá? Isso se ele for primário.
Se ele for reincidente, ele vai cumprir 20% dessa pena, ok? 20% dessa pena ele vai cumprir, beleza? Vamos supor que ele foi condenado a um crime com violência e grave ameaça, mas que não é hediondo, o roubo. Sem o emprego de arma de fogo, sem restrição de liberdade da vítima. Ele foi condenado a um roubo que não, com violência, crime cometido com violência e grave ameaça, mas que não é hediondo. Se ele for primário, ele vai cumprir 25% da pena. Se ele for reincidente, ele vai cumprir 30% da pena, aplicando aquela mesma regra que eu te expliquei anteriormente. Aí a gente cai nos crimes hediondos. Crimes hediondos ou equiparados que não têm resultado morte. Crime hediondo equiparado que não tem resultado morte. Se ele for primário, vou te dar um exemplo, o tráfico ou o roubo. Se ele for primário, ele vai cumprir 40%. Se ele for reincidente, ele vai cumprir 60%. Agora, eu tenho um crime hediondo com resultado morte. Se ele for primário, ele vai cumprir 50%. Se ele for reincidente, ele vai cumprir 70%. E a regra é aquela mesma que eu te expliquei lá no começo. Nós temos o regime fechado, semiaberto e o aberto. Livramento condicional não é progressão de regime, é um benefício concedido ao preso. Eu vou cortar essa aula, porque senão vai ficar muito densa e eu tenho que explicar com muita calma para vocês entenderem. Eu te aguardo na próxima aula.